De todos os reinos que formam Westeros, o mais exótico é Dorne, com toda certeza. Formado em grande parte pelos Rhoynares, os Dorneses possuem uma cultura baseada na vida dura dos desertos, ao mesmo tempo em que sempre sofreram preconceito por parte das outras casas de Westeros, e isso moldou eles bastante. Afinal, Dorne foi o último reino a dobrar o joelho aos Targaryen, já que nem Aegon e os seus dragões conseguiram conquistar o povo do deserto. Em Dorne ainda resta muito da cultura Rhoynar, como nomear o seu senhor de príncipe e permitir a sucessão de mulheres como princesas e herdeiras. Porém, os traços mais fortes da cultura dornesa estão estampados no lema da casa Nymeros Martell, que é insubmissos, não curvados, não quebrados. Porém, durante a rebelião do Robert, Dorne sofreu duras baixas, com seu exército sendo derrotado na Batalha do Tridente e membros da família Martell sendo massacrados lá em Porto Real, a mando dos rebeldes vencedores. E mesmo anos depois, o príncipe de Dorne parece seguro em sustentar sua paz, sem nunca ter buscado vingança, algo que parece muito pouco com o costume dornês de ser insubmisso. Mas diferente do que aconteceu em Game of Thrones, onde Dorne foi completamente sucateada pelos roteiristas, nos livros o príncipe Doran Martell parece sim ter um plano de vingança elaborado e muito profundo, de muito tempo. Agora, será que ele vai ter sucesso nesse plano? Será que Dorne pode vencer o Jogo dos Tronos? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Olá amigos, sejam bem-vindos ao Cala a Boca Thiago e antes de tudo, vamos rapidamente recapitular o contexto de Dorne do começo do primeiro livro, A Guerra dos Tronos, até mais ou menos o final do terceiro livro, A Tormenta de Espadas, para depois falar sobre o que deve vir aí para Dorne nos Ventos do Inverno. Bom, quando começa a rebelião de Robert lá em 282 depois da conquista, o herdeiro do Trono de Ferro, o príncipe Rhaegar Targaryen, era casado com a Elia Martell, irmã do príncipe de Dorne, e ela tinha dois filhos com ele, a Rhaenys e o Aegon Targaryen. Além disso, outro membro da casa Martell também estava muito envolvido com os Targaryens nesse momento, o Lewin Martell, que era membro da Guarda Real e tio do Doran, da Elia e do Oberyn. Como sabemos, a rebelião do Robert basicamente inicia quando Rhaegar foge ou sequestra a Lyanna Stark, colocando uma aliança das casas Baratheon, Stark e Arryn contra o Trono de Ferro. Durante um ano, a revolta vai se intensificando até se tornar de fato uma guerra civil, quando Robert já não era possível de ser ignorado pelo rei Aerys. Inicialmente, os dorneses estavam indecisos sobre como eles se envolveriam na guerra, afinal as ações do Rhaegar eram uma enorme afronta contra os dorneses e especialmente contra Elia e os seus filhos, afinal ele fugiu com outra mulher. Sabendo disso, o próprio rei Aerys manteve a princesa Elia e os seus filhos presos na Fortaleza Vermelha, forçando que os Martell continuassem leais ao Trono de Ferro. E sim, é isso mesmo que você entendeu, o rei Aerys fez os próprios netos de refém. Até porque ele enviou a própria esposa, a Rhaela, e o Viserys para a Pedra do Dragão, mas deliberadamente manteve a nora e os netos presos em Porto Real para barganhar com Dorne, mesmo sabendo que isso era bem arriscado. Bem ou mal, essa estratégia funcionou e os Martell mandaram seus exércitos para se reunir aos outros aliados Targaryen na Batalha do Tridente. Dessa vez com o príncipe Rhaegar também participando da batalha e o Lewin Martell, que era tio da Elia, comandando 10 mil dorneses para a batalha, que na verdade foi um fracasso total para o Trono de Ferro. Como todos nós sabemos, o Rhaegar foi esmagado pelo Robert, o Lewin morreu pelas mãos do Sir Lyn Corberry e o exército rebelde conseguiu vencer e avançou contra Porto Real. Porém, os Lannisters, que estavam neutros até aquele momento, conseguiram ser mais rápidos e chegaram antes na cidade e saquearam tudo por lá. Inclusive, dois cavaleiros amandos do Tywin Lannister, o Sir Gregor Clegane e o Sir Armory Lort, assassinaram brutalmente a Elia Martell e os seus dois filhos. Esse evento também causou grande revolta em Dorne, sendo que o próprio príncipe Oberyn quis imediatamente declarar o jovem príncipe Viserys Targaryen como rei e manter a rebelião viva para lutar especialmente contra os Lannisters. Porém, o príncipe Doran, que é muito mais cauteloso e estratégico, negociou a paz com Jon Arryn e manteve os seus planos por debaixo dos panos. Oficialmente, Dorne fez a paz com os rebeldes vencedores, mas secretamente os Martell assinaram um pacto com os Targaryen sobreviventes, com o príncipe Oberyn viajando até Braavos para assinar esse pacto justamente com o tutor do Viserys e da Daenerys, o Sir Willem Darry. Eles até tiveram o Senhor do Mar de Braavos como testemunha.
No futuro, a ideia era que o príncipe Viserys se casaria com a Arianne Martell, filha do príncipe Doran, mantendo a rebelião viva e reivindicando mais uma vez o Trono de Ferro. Porém, o mundo dá muitas e muitas voltas e, como a gente sabe, os planos do Doran foram por água abaixo quando o Khal Drogo derreteu a cabeça do Viserys usando ouro líquido. E, no final do primeiro livro, A Guerra dos Tronos, estoura também a Guerra dos Cinco Reis, mudando completamente o cenário político de Westeros. Inicialmente, os Martell tentaram se manter neutros durante o conflito. Eu até já falei sobre como o Stannis deveria ter tentado forjar uma aliança bem improvável com os Martell, mas o único e verdadeiro rei nem mesmo tentou isso. Por isso os Martell acabaram assinando uma nova aliança, na verdade com Tyrion Lannister, que na condição de mão do rei, foi rápido em assegurar Dorne ao lado dos Lannisters, aparentemente pelo menos. Como parte desse novo acordo entre o Tyrion e Dorne, a princesa Myrcella Lannister, Myrcella Baratheon na verdade, foi enviada para ser protegida em Lança Solar, também sendo prometida em casamento ao príncipe Trystane, que é o filho mais novo do Doran. Porém, o Tyrion também ofereceu outras duas coisas para os Martell. Primeiro, um assento no pequeno conselho lá para o príncipe Doran e também vingança pela morte da Elia Martell. Obviamente, Dorne aceitou esse pacto, mas mandou o príncipe Oberyn Martell para tomar o lugar no conselho do Doran. Porém, nesse momento, o Lord Tywin já era mão do rei e nessa posição, a ideia de conseguir justiça pela morte da Elia era só um sonho porque não seria cumprida. Deu tudo errado. Mas como o mundo dá voltas e voltas, mais uma vez, apareceu uma nova oportunidade quando Tyrion foi acusado do assassinato do Joffrey e acabou pedindo um julgamento por combate. O Oberyn aceitou ser o campeão do Tyrion e desafiou Montanha nessa luta. O Oberyn quase venceu, mas aqui a gente acabou tendo uma das cenas mais chocantes da série Game of Thrones, quando a gente viu a cabeça do Pedro Pascal virando um pudim de amora, basicamente. Terrível. Felizmente ou infelizmente, dependendo do ponto de vista, como o Oberyn usou veneno na sua lança, como ele geralmente fazia, o Sir Gregor Clegane ficou muito ferido depois da batalha e acabou falecendo pouco tempo depois. Ou pelo menos é isso que os Lannisters dizem lá para os Martell. Eles até enviam o crânio do Montanha para o príncipe Doran, como forma de compensar aí a morte do Oberyn e dizendo que enfim eles tiveram justiça. Bom, em Game of Thrones todo o plot de Dorne acaba basicamente por aí, mas nos livros a tentativa de vingança com o combate do Oberyn contra o Montanha é apenas a ponta do iceberg do plano e da estratégia do Doran Martell. Aqui é importante a gente dizer que o príncipe Doran é realmente o oposto do Oberyn. O Doran sofre seriamente de gota, sim, a doença do Julius, pai do Chris lá em Todo Mundo Odeia o Chris, e por isso ele não pode andar. Ele também é um cara muito mais paciente, mais sábio e muito mais calmo, sempre pensando muito antes de agir. Enquanto o Oberyn é descrito como a víbora vermelha, sendo um cara belo, perigoso e imprevisível, o Doran é visto como muito passivo. Porém, Doran e Oberyn sempre trabalharam juntos pela sua vingança. E se o Oberyn é a víbora vermelha, o Doran é a grama que esconde a víbora até que ela esteja pronta para atacar. O Doran também quer vingar a morte da Elia, mas ele é um cara que também deseja manter o povo dornês vivo e próspero. Ele não quer trazer guerra para Dorne. Ele quer jogar o jogo dos tronos, mas sabe que precisa jogar para vencer. Porém, a morte do Oberyn lá em Porto Real só piora as coisas e inflama o povo dornês, que clama por mais guerra e mais vingança. E entre esses revoltados, em especial, estão as filhas do próprio Oberyn, que são conhecidas como a Serpente de Areia, em especial a Obara, a Nymeria e a Tiene, ou Tyene também, não sei. E como elas estão entre as principais incitadoras, da vingança, o príncipe Doran decide mandar prender essa serpente de areia. Isso fica meio mal visto lá em Dorne, onde as pessoas acreditam que o príncipe Doran está sendo compassivo com os Lannisters. E uma das pessoas que acredita que o príncipe Doran deveria ser muito mais ativo é a Arianne Martell, a sua filha e herdeira. E na minha humilde opinião, é a personagem mais importante que foi cortada de Game of Thrones. Sem conhecer os verdadeiros planos do pai, Arianne toma a decisão de agir por conta própria e quase que dá um golpe de estado lá em Dorne, já que ela decide declarar Myrcella como rainha após a morte do Joffrey. Porque afinal, se a gente pensar no costume dornês e dos Rhoynares, a Myrcella deveria herdar o trono do Joffrey e não o Tommen, porque a Myrcella é a filha mais velha. Isso também reflete um pouco dos próprios incômodos e das frustrações da Arianne, porque ela acha que o seu pai não ama ela de verdade e não confia nela. Afinal, o Doran nunca dividiu os planos dele com a Arianne e nunca ensinou ela como governar.
A Arianne acredita que o Doran pretende colocar o Quentyn, o seu irmão mais novo, como seu sucessor e não ela, e por isso que ela é tão frustrada com ele e decide nomear a Myrcella como rainha. Para executar o seu plano, a Arianne até mesmo seduz o Sir Aerys Oakheart, que é um cavaleiro da guarda real que foi para Dorne justamente para proteger a Myrcella. Ela também consegue convencer alguns dos seus amigos a participarem do golpe. Porém, o plano acaba sendo totalmente frustrado pelo próprio Doran Martell e o seu capitão da guarda, o Aero Hotah, que mata o Sir Aerys no combate, inclusive. No final, a Arianne acaba sendo presa e a Myrcella tem a sua orelha cortada pelo Gerald Dane, que é um dos amigos da Arianne que participa do plano e que é um cara completamente piroca e acaba ficando foragido no deserto depois disso. Porém, a verdade é que todo o plano da Arianne se baseou num grande mal-entendido. Afinal, o Doran Martell sempre teve grandes planos para sua filha. Ele queria que ela fosse rainha de Westeros, se casando com o Viserys Targaryen. Porém, quando o Viserys morreu, Doran precisou alterar seu plano e mudar as estratégias. Ainda querendo cumprir o pacto feito entre o Oberyn e o Sir Ilyn Darren, o Doran acaba enviando o Quentyn Martell para se casar com a Daenerys lá em Meereen. O Quentyn é apenas um garoto quando parte na missão para ir até Meereen para casar com a Dany, e ele inicialmente acha que isso vai ser uma grande aventura. A ideia de um príncipe viajando com seus leais companheiros para ir até uma terra distante e se casar com a mulher mais linda do mundo. Meu Deus do céu, que grande viagem. Porém, a verdade é que essa aventura acaba se mostrando uma droga completa, uma experiência marcada por mortes, perdas e desastres, porque o Quentyn e seus homens são atacados por piratas e no final acabam tendo que se unir a um exército mercenário para conseguir chegar até Meereen. E o pior de tudo é que quando o Quentyn finalmente se encontra com a Daenerys e oferece a si mesmo em casamento para ela, a Daenerys ri. Ela ri porque o apelido do Quentyn é Sapo, e ela conhece histórias de sapos que ao serem beijados se tornam príncipes encantados. Porém, o Quentyn não é nada encantador. Ele é basicamente o Milhouse dos Simpsons tentando cortejar a Lisa. E pra piorar, a Daenerys está à beira de uma guerra lá em Meereen e já aceitou se casar com o Rhysdar Zolorak para manter a paz na cidade. Então, o Quentyn acaba sendo completamente recusado por ela. No ato final de coragem, o Quentyn imagina que, se ele dominar um dragão da Daenerys, ele poderia ganhar o coração dela, se mostrando um cara digno e corajoso. Mas ele acaba sendo queimado vivo pelos dragões e morre, de um jeito bem cruel, inclusive. E se você chegou até aqui e você não quer ser um bobão igual o Quentyn Martell, se inscreve aí no canal, porque aqui a gente fala de Game of Thrones o tempo todo. Tem 3 vídeos por semana sobre GOT, conteúdo maravilhoso que você vai adorar. Se você chegou até aqui, você vai gostar do conteúdo, pode ter certeza. Então se inscreve no canal, deixa o like também. E se você quiser ainda mais ajudar o conteúdo do canal, considere se tornar membro, porque vai me ajudar bastante. Tem 2 planos bem baratinhos para você escolher e vai me ajudar muito, eu vou amar você eternamente. Então, por favor, se inscreva ou se torne membro. É isso? É isso. Bom, e com a morte do Quentyn Martell, mais uma vez o plano Dornês falha miseravelmente. Porém, uma nova esperança nasce quando o jovem Griff chega em Westeros e começa a dominar as Terras da Tempestade junto da Companhia Dourada, clamando que os Martell também devem se aliar a ele. E quem é o jovem Griff? Bom, segundo o Varys, o Illyrio e o Jon Connington, ele é filho da Aelia Martell com o Rhaegar Targaryen, que foi trocado ainda bebê antes da criança ser morta pelo Sir Gregor Clegane. Então ele seria filho legítimo do Rhaegar e o principal herdeiro Targaryen ao Trono de Ferro. Porém, sem ter provas se o garoto é verdadeiro ou não, o Doran Martell envia a Arianne até ele, como a gente já sabe que acontece pelos capítulos liberados dos Ventos do Inverno. Inclusive tem 2 capítulos da Arianne liberados e eu vou deixar o link do vídeo que eu falo sobre esses capítulos aqui no card para você assistir. Tem 11 capítulos dos Ventos do Inverno que já foram liberados e estão traduzidos para você ir lá e conferir. Então veja no vídeo que tá aqui no card. Nesses capítulos a gente vê uma Arianne Martell mais madura, que agora entende que o seu pai acredita nela e decide ser leal ao príncipe de Dorne. Porém, a ideia de que o Quentyn possa ser rei e esteja acima dela continua incomodando bastante a Arianne. Ela tem um orgulho bem forte assim dentro dela, e a ideia de ter que se ajoelhar ao irmão mais novo incomoda bastante ela. Porém, nesse momento, nem a Arianne nem o príncipe Doran sabe o que rolou lá em Meereen e que o Quentyn tá morto. E talvez esse pequeno ressentimento que a Arianne tem em relação ao Quentyn leve a garota a tomar uma decisão precipitada e se casar com o jovem Griff na pretensão de se tornar ela própria a rainha dos 7 reinos. E aqui fica uma curiosidade que seria interessante se a Arianne e o jovem Griff tomarem Porto Real, como existem
existem alguns indícios de que isso pode acontecer, porque cumpriria aquela profecia da Meg Ahran feita para Cersei, que dizia que a Cersei seria derrubada por uma rainha mais jovem e mais bonita do que ela. Nesse caso, poderia ser a Aryane. Agora, o ponto ruim de toda essa teoria é que a Daenerys não vai ficar nada feliz em chegar em Westeros e encontrar um falso Targaryen lá no Trono de Ferro. E, independente se o jovem Griff é o verdadeiro Aegon ou não, essa disputa entre a Daenerys e o jovem Griff poderia levar a uma nova rebelião Blackfyre ou uma nova dança dos dragões, o que seria bem complicado e bem devastador, especialmente para Porto Real. Mas vale ressaltar que o plano Dornês não se limita ao Quentyn e a Aryane. Isso porque o príncipe Doran também tem planos para as Serpentes de Areia, e cada uma das filhas do Oberyn ganha uma missão dada por ele. A Obara, por exemplo, é enviada junto com o Areo Hotah e o Sir Balon Swan para caçar o Geralt Dane, o garoto piroca que cortou a orelha da Myrcella. O interessante é que, sendo membro da casa Dane, é plausível que o rapaz tenha posse da famosa espada Alvorada, que é passada sempre ao melhor guerreiro da casa Dane e que é uma espada mágica, provavelmente, e que pode ter um papel na Longa Noite. Muitos também acreditam que a Obara pode acabar parando em Vila Velha, especialmente porque a mãe dela é de lá e a Obara parece ter um ressentimento bem grande com a cidade, querendo que a cidade seja destruída, então ela tem lá um mami issues com a cidade bem forte. E na cidadela, em Vila Velha, também tem outra serpente de areia, a Sarella, que está provavelmente disfarçada como o noviço Aleras. É só inverter o nome dele para ver que é Sarella ao contrário. Ela deve estar disfarçada de homem por lá, justamente para poder participar, da cidadela e aprender o segredo dos mestres. Porém, também sabemos que o Euron Greyjoy, que é o Apocalipse em pessoa, também está indo para Vila Velha para uma batalha, então tem muita coisa para acontecer por lá, então deve ser um plot bem interessante aí para os Ventos do Inverno. Já a Tiene e a Nymeria estão indo para Porto Real. A Tiene está indo com a missão de se infiltrar na fé militante e no Grande Septo como uma acólita, enquanto a Nymeria deve retomar o lugar de Dorne no pequeno conselho da Cersei. A Nymeria pode ter planos também de liquidar o Tommen, colocando fim aí no último filho homem da Cersei como vingança. Talvez até mesmo a Tiene e a Nymeria possam ajudar caso a Aryane e o jovem Griff tentem tomar Porto Real. Elas podem tomar alguma medida interna na cidade para facilitar o acesso deles. Enfim, o interessante é que todo o plot da Casa Martell é baseado nesse sentimento de vingança. O Doran diz para Aryane que desde o momento da coroação do Robert, ele e o Oberyn querem vingar a morte da sua irmã. E com a morte do príncipe Oberyn, esse sentimento de vingança só aumenta. O Doran quer vingança, Serpente de Areia querem vingança, o povo Dornês quer vingança. E no que isso vai dar? No geral, eu acredito que as Crônicas de Gelo e Fogo não têm exatamente uma lição de moral dentro da história, não tem uma mensagem. Pra mim, isso é quase um defeito da história. A verdade é que o George R. R. Martin não é obrigado a nada e nem toda a história precisa ter um guia moral. Isso não é nenhum demérito para as crônicas. Mas pra mim é algo que faz um pouco de falta. Afinal, qual o legado que as Crônicas de Gelo e Fogo querem passar para os seus leitores? Qual a mensagem principal da história? Fazendo uma comparação talvez um pouco idiota e injusta, a minha segunda saga favorita é Harry Potter. Harry Potter fica muito atrás das crônicas em quase tudo. O desenvolvimento dos personagens não é tão bom quanto o das crônicas, o universo não é tão complexo quanto o das crônicas, a escrita do George R. R. Martin é muito superior, enfim, as crônicas superam Harry Potter em quase tudo. Mas uma coisa que me pega muito em Harry Potter é que você pode ler a história sobre várias óticas diferentes. Por exemplo, você pode ler Harry Potter apenas como um livro de fantasia infantil. E pronto, vai valer a leitura para você também. Ou você pode ler Harry Potter através da ótica da maternidade, porque fica claro na história que a J.K. Rowling coloca a maternidade como algo quase divino. Ou, se você quiser, você também pode ler Harry Potter como uma história sobre a ascensão e o combate ao fascismo. Algo que eu acho que a própria Rowling se esqueceu da história dela, né? Porque Harry Potter é basicamente uma história sobre opressão às minorias, uso da máquina pública para impor leis idiotas e o uso de fake news. Tá tudo lá, é só você procurar que você vai encontrar todo esse tema presente, especialmente do quarto livro pra frente, né? Mas ao mesmo tempo, eu não sei sobre qual lente eu deveria ler as Crônicas de Gelo e Fogo. Pra mim, por enquanto, não existe uma mensagem central que o George R. R. Martin quer passar. E talvez nunca vai ter, nem quando ele terminar a história. E não tem problema nenhum nisso. Mas o que isso tem a ver com os Martell? Porque talvez a história dos Martell dê um indício de uma mensagem.
porque até agora os Martell buscaram vingança pela família deles. E é bem difícil a gente dizer que eles não merecem essa vingança, porque tudo que aconteceu com a Elia Martell e com os filhos dela foi muito injusto e muito cruel. Mas o Doran, o Oberyn e a Serpente de Areia não buscam por justiça. Eles buscam realmente por uma vingança cruel e definitiva, com fogo e sangue, como o próprio Doran Martell diz para Aryane lá no quarto livro. Porém, tudo que o plano deles trouxe até agora foi mais dor e mais sofrimento, com as mortes do próprio Oberyn e do Quentyn Martell também, que só acrescentam aí o sangue nas mãos da família. E existem muitas chances de que, se eles continuarem seguindo nesse caminho, tanto Doran quanto a Aryane quanto a Serpente de Areia, talvez eles encontrem justamente o que eles estão buscando, fogo e sangue, mas contra eles mesmos. Mas é isso, pessoal, essa aqui é a minha breve análise, ou não tão breve assim, análise sobre o plot de Dorne. Eu sei que também tem um texto do mesmo autor que fez, né, o Adam Feldman, que fez o Nó de Meereen. Ele também tem um texto sobre a parte de Dorne, da história, qual que é o plot dornês dentro das Crônicas de Gelo e Fogo, no que provavelmente vai dar o plot dornês. Eu já fiquei de analisar esse plot pra vocês, mas como vai ser um tipo de vídeo que vai dar muito trabalho, eu tô tentando organizar dentro da minha pauta, mas eu vou trazer. Deixem nos comentários o que vocês acham do plano do Doran Martell, se vai dar certo ou não, se a Aryane vai casar com o jovem Griffin ou não, se eles vão conseguir enfrentar a Daenerys ou não, se eles vão conseguir vencer e tomar Porto Real, o que vocês acham que vai dar desse plano, o que vai acontecer com as Serpentes de Areia. Tem muita coisa envolvendo Dorne pra acontecer nos livros, mas é difícil a gente saber se vai dar certo ou não, ou se o plano deles só vai continuar falhando miseravelmente, como eu falei. Enfim, de qualquer jeito, deixa o like no vídeo se você gostou de ter assistido até aqui, também se inscreva no canal se você não for inscrito, e como recomendação final, vou deixar pra vocês aqui um vídeo sobre o Nó de Meereen, que vocês podem lá ver uma análise mais profunda sobre o quinto livro da saga, e que fala um pouco também sobre a chegada do Quentyn Martell lá pra Daenerys, e enfim, como que isso funciona dentro da trama da Daenerys. Então, vou deixar esse vídeo pra vocês assistirem, eu vejo vocês no próximo, valeu, falou e até mais.